todos, bem-vindos ao IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica e com a experiência do IMIP, para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. O nosso tema de hoje é Inteligência Artificial para Profissionais da Saúde. Eu sou Lívia Andrade, docente e pesquisadora desta casa e sou diretora de ensino do IMIP. E estou muito feliz em receber nesse encontro de hoje dois convidados muito especiais. O nosso primeiro convidado é André Diniz. É formado em Ciências da Computação pelo Centro de Informática, pelo famoso CIM da Universidade Federal, fundador da Trampolim Academy, criador da formação de inteligência artificial para profissionais de saúde, um curso muito bem sucedido para 120 lideranças do Hospital das Clínicas de São Paulo, e criador do curso também de IA para colaboradores, e ele fez essa facilitação para colaboradores do Sebrae em várias cidades, além de Recife, do interior de Pernambuco. Então, muito obrigada pela sua participação, André, seja muito bem-vindo. E o nosso segundo convidado, não menos especial, é o nosso diretor de inovação do IMIP, o Dr. Kleber Araújo. Ele é médico, especialista em clínica médica, com residência e mestrado nessa mesma área. Atua na saúde digital há mais de 20 anos, com especial enfoque na promoção das melhores práticas para o uso do prontuário eletrônico e telemedicina. Nos últimos anos, Kleber tem se dedicado a explorar cenários de uso da inteligência artificial generativa no contexto assistencial. Ele colabora fortemente no processo de acreditação em hospitais da América Latina e participou do modelo de maturidade usado no prontuário eletrônico de uma instituição importante internacional. É pesquisador associado no Núcleo de Telesaúde, que é o NUTS da FPE. Então, eu agradeço fortemente agradeço fortemente a participação desses dois convidados, sejam muito bem-vindos. Então, passado isso, vamos começar nosso bate-papo. Eu queria começar já falando um pouco dos fundamentos da inteligência artificial e da importância para a saúde. E eu vou começar fazendo uma pergunta já para Kleber. Ele falar um pouco dele, da experiência dele, mas se ele pode explicar para a gente de forma simples sobre o conceito da IA generativa, que a gente tanto fala, está no hype aí de todas as notícias, que tem transformado o cenário não só da saúde, mas de todos o ecossistema de uma forma geral. Por que ela é essencial e o que é que ele acha na área da saúde? O que a IA generativa tem trazido para a gente, Kleber, de tanta transformação? Olivia, obrigado aqui pelo convite, por estar participando aqui desse espaço. Acho que é muito importante a gente ter a oportunidade de estar divulgando o uso da inteligência artificial para os profissionais de saúde. E, consecutivamente, a gente está beneficiando também os pacientes, a população, com o uso dessas tecnologias. Eu penso que a IA generativa, que é a bola da vez, digamos assim, em termos de IA, IA não é um conceito tão recente, a gente já tem há várias décadas, já houve algumas ondas de IA, então a inteligência artificial vai fazer muito, e aí depois veio o inverno da IA, e aí não fez aquilo tudo que se esperava. Então, esse movimento de onda que a gente vê com esse tipo de tecnologia, a IA generativa, talvez a diferença maior que eu vejo dela em relação aos outros momentos, foi a capacidade dela se expandir em termos de penetração dentro da sociedade. Então, houve uma democratização de acesso, em que cada pessoa aí na sua mãozinha que tem um celular, que tem uma internet, consegue fazer o uso dessa tecnologia e passou a aderir. Então, mesmo comparado com outras tecnologias que a gente teve de internet, mesmo de TikTok, rede social, esse tipo de coisa, a adesão que a gente conseguiu ter inicialmente com o ChatGPT, que foi talvez o fornecedor, a solução mais emblemática da inteligência artificial generativa, a gente conseguiu muito rápido alcançar um número muito grande de usuários. E agora é isso, uma vez que ela está disponível, a gente vê como é que a gente consegue fazer o melhor uso dela para os objetivos que cada um de nós tiver dentro da vida e da sociedade. Muito bem. André, quer falar um pouquinho disso, um pouco mais desse conceito da IA generativa? Eu queria linkar com a parte da resposta que Kleber trouxe, que eu tenho um ponto que eu acho que é interessante. Foi um ponto muito massa, realmente, a democratização da IA generativa. A gente
foi um nível de adoção sem precedentes na história, né? E tá na conversa dos cafezinhos, né? Nos corredores, de todos os lugares, das conversas mais improváveis. Eu lembro um dia desse, eu tava na cafeteria, tinha lá um senhorzinho falando com o filho, e a conversa era sobre IA generativa, de repente virou pauta de todas as conversas, né? Mas eu acho que um outro ponto que é interessante, que aí a gente tem que trabalhar para conseguir chegar nesse local é não apenas dar o acesso, mas conseguir fazer com que as pessoas tenham um bom uso e extrair o máximo das ferramentas. Eu acho que esse é um outro ponto. E eu tenho feito várias formações, né, há algum tempo, e eu tenho percebido que algumas coisas que, em tese, poderiam parecer que, para quem já usa a ferramenta com muita frequência e há bastante tempo, seria trivial ou óbvio, né? Mas para a grande maioria das pessoas que não estão acostumadas, não estão imersas nesse mundo, elas ainda talvez não consigam saber como extrair o máximo da ferramenta. E aí eu acho que a gente tem que trabalhar, talvez, para começar a criar uma outra onda, né? Uma onda de, a gente está nesse lugar hoje que a gente sabe que a IA pode fazer parte do nosso dia a dia, tá todo mundo lá com o ChatGPT ou com o Gemini ou com a outra ferramenta aberta para explorar, e eu acho que está muito nesse espaço, né? Então as pessoas estão explorando e experimentando, mas muitas vezes ainda sem saber exatamente como isso pode ser aplicável de fato ao dia a dia, né? Não apenas como uma curiosidade ou uma brincadeira ou uma curiosidade, mas efetivamente, como é que eu consigo integrar isso para eu começar a usar de fato, né? E de repente passar a ter uma vida mais eficiente e produtiva, né? Para as coisas que eu de fato faço e preciso, né? Na minha vida, né? Pois é, interessante isso que você falou, porque eu acho que a gente está nesse momento que a IA, ela não é mais um futuro distante, né? Ela já faz parte da nossa vida, ela já está presente em diversos cenários, ela já consegue predizer, encurtar, otimizar, melhorar a eficiência das pessoas. Mas, assim, eu acho que talvez você consiga continuar nessa mesma temática. O que eu acho que a gente precisa agora, passar desse momento inicial de descoberta da IA, como usá-la da melhor forma, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, e depois Kleber pode pegar o bastão, que talvez a gente precise agora começar a ensinar as pessoas, seja na saúde, no ensino, na pesquisa, na gestão também, como interagir com a inteligência artificial, como realmente saber explorar as ferramentas e fazer o melhor uso das ferramentas. Porque eu vejo muitas vezes o estudante, eu usei tal aplicativo, eu usei tal inteligência, não achei muito legal, ela não foi muito... Veja, você fez as perguntas certas, você soube explorar o potencial daquela ferramenta. Então eu queria que você falasse um pouquinho nisso aí, porque eu acho que daqui a pouco a gente chega na forma de comunicação, como a gente vai formar e o que é essa história, André, tão falada de engenharia de prompt. O que são esses prompts? O que são esses comandos que a gente tem que dar? Eu acho que essas são as palavrinhas que a gente tem mais ouvido, né? Engenharia de prompt, para cima e para baixo, né? Nas redes, todo mundo está falando sobre isso. E talvez quem não saiba o poder que a engenharia de prompt possa trazer, tem uma visão um pouco superficial. Mas a metáfora que eu sempre uso da importância da engenharia de prompt é fazer um paralelo como a gente atua ou trabalha com outras pessoas, né? Imagina que eu estou com uma equipe minha trabalhando e eu quero que alguém dessa minha equipe ela faça uma entrega para mim. Para ela fazer essa entrega, eu não dou nenhum contexto, eu não digo quais são os entregáveis, eu não defino meta, eu não comunico propriamente o que eu espero daquela pessoa enquanto entrega. Eu não tenho uma comunicação efetiva. Eu não tenho, é como se fosse engenharia de prompt, é engenharia de prompt de pessoas para pessoas, né? Uhum. E aí, se eu não faço isso, provavelmente a entrega que ela vai me fazer é uma entrega que não é aquilo que eu espero, ou pode até ser uma boa entrega, mas não necessariamente eu vou utilizar aquilo para o que eu preciso. E aí, o paralelo a isso é como a gente consegue explorar e usar o melhor IA. Então, a gente precisa entender como extrair, e esse entender como extrair, né, essa engenharia de prompt, para a gente se comunicar bem com a IA, passa por alguns princípios e premissas que a gente deve aplicar, inclusive, com as pessoas. Então, a gente precisa dar contexto, a gente precisa passar as informações para que a IA, ou o ChatGPT, ou o Gemini, ou qualquer outra, consiga entregar aquilo que a gente possa, de fato, utilizar, porque às vezes as pessoas não têm, talvez, a noção de que boa parte dessas ferramentas, elas
foram treinadas com absolutamente todo o conteúdo que está na internet. É uma base gigante. Então, a probabilidade de eu fazer uma pergunta e ela trazer exatamente a resposta que eu quero sem eu dar contexto, sem eu dar um direcionamento correto, vai ser muito menor. Então, a gente precisa aprender a saber como extrair e se comunicar melhor com a inteligência artificial para a gente conseguir ter um uso. E aí, até linkando com outro ponto, né? Uma coisa que eu já vi muito é as pessoas começam a explorar e não vão tendo esses resultados e, de repente, passam desse caráter exploratório e dão um passo para trás. Eu tentei usar, não me atendeu, não resolveu. Mas não foi porque, nesse caso, a IA não estava entregando ou a capacidade do que ela pode entregar não é inferior ao que a pessoa acha que pode, né? Mas no final das contas é essencialmente porque a gente não deu o prompt certo para a gente passar os critérios ou as premissas, os parâmetros, né, essencialmente, que aquela IA precisa ter para me trazer uma resposta correta, né? Pois é, então a gente não está formando bem, né? Algumas pessoas saem da bolha e conseguem, de forma, até como autodidata, de fato, conseguem explorar e aprofundar um pouco mais. Mas a grande maioria das pessoas tem exatamente esse primeiro bloqueio, não extraem melhor da ferramenta e dão um passo para trás e, infelizmente, não conseguem evoluir. Isso. Eu acho que esse ponto é bem, bem importante e a gente precisa, talvez, voltar mais o olhar para o ensino desde a graduação e linkando já com a interface com a pós-graduação, inserir nos currículos, inserir nas formações o melhor uso da IA generativa. Afinal de contas, ela agora, né, vai fazer parte da nossa vida, é um novo momento. Então, eu acho que o que fica desse ponto interessante é que não é mais um futuro distante, né, e ela realmente, a gente precisa extrair o melhor da tecnologia, né, de alguma forma mergulhar nesse aprendizado. Bom, agora eu queria falar um pouco mais sobre as aplicações da IA generativa, né? Falando um pouco mais voltado agora para a área da saúde, mas na área prática. A gente tem muitas áreas, né? Onde a IA já está trazendo um impacto real, né? E aí, Kleber, eu gostaria que você compartilhasse um pouco, um exemplo concreto do uso da IA. Tanto, talvez, fique à vontade em relação a diagnóstico ou na área hospitalar. Eu sei que você participa de vários cases de sucesso e outros que estão começando agora. Traz um pouquinho para a gente dessa tua experiência. E aí, falando especificamente de IA generativa, né? Assim, Sim. Dos outros tipos, a gente tem já, né, bem amadurecido na parte de diagnóstico para visão computacional, então pessoal de radiologia, pessoal de patologia, né? Já tem, mas falando especificamente da generativa, e aí tem uma característica, né, que é dela, né, que a questão do risco de alucinação, né, Sim. então esse termo que, quando a gente está falando de áreas que precisam de um grau de precisão muito alto, como é a saúde, isso traz um desafio, né, para a incorporação, né, porque o que ela está dizendo ali com muita eloquência pode não ser preciso, né? Então, assim, é importante que as pessoas tenham atenção a esse risco. Então, né, quando eu vou apresentar, fazer o treinamento para as pessoas, eu coloco em 3 situações, assim, eu digo, aquilo que você já sabe, que você conhece bem, não precisa você perguntar a ninguém, nem a IA, você já sabe fazer, já tem domínio daquilo ali. Aquilo que você não lembra, ou seja, você já entrou em contato com aquilo, mas não é uma coisa do teu dia a dia, ou de repente, né, um diagnóstico diferencial, uma coisa que precisa ser relembrado. Esse, para mim, é o melhor caso de uso para ela, pensando em termos de diagnóstico, porque é algo que você resgata da memória e você segue dali para frente, ela vai te ajudar a achar mais fácil, relembrar mais fácil algum assunto. O outro setor é o setor aquilo que você não sabe. Então, essa parte do não sabe, eu oriento que as pessoas, se for para a parte, né, de diagnóstico, de fazer, que não vão apenas com IA generativa, pelo menos não com IA generativa de uso geral, né, que a gente está fazendo. A gente tem algumas IA generativas que estão dentro, mais específicas, de soluções já especializadas na área de saúde. É uma situação distinta, né? A tecnologia é a mesma, mas, né, usando o RAG, usando um tipo de estrutura mais dedicada. Mas para essas gerais, se você não sabe, não vá com ela sozinho. Lógico que ela ajuda. Por exemplo, teve uma vez, eu não costumo atender gestante, né, na minha prática clínica, mas pessoa que era de confiança, a paciente trouxe, e aí a gestante estava com um quadro infeccioso, aí eu fui passar o antibiótico, ela disse, não, esse aí eu tenho alergia. Aí eu passei a segunda opção do antibiótico, essa aí eu já usei, mas passei muito mal, vomitei. Digo, tá bom. A terceira eu não lembrava, né? Então, eu não lembrava, fui para a IA generativa, né? Ali, consultei, ela me trouxe a opção, mas eu não fui dali direto para o receituário. Eu peguei aquilo,
Fui lá na base de informação clínica que eu confio, que eu sei que é revisado por pares, que tem um corpo editorial, confirmei aquela informação que estava certa, ótimo, fui lá e prescrevi. Então, ter esse cuidado do que você não sabe. Cuidado do que é você valioso, né, Kleber? precisa Valioso. dessa etapa para Perfeito. uma vez que a gente não tem como diferenciar, porque ela é muito eloquente, ela fala muito bem. É. E você. Ela te dá a referência, ela te dá Isso, você tá. um resultado e você vai. Jura que aquilo Então, é isso é verdade. extremamente importante, né? Especialmente na saúde. Isso. Então, Perfeito. saindo do campo do diagnóstico, né, assim, propriamente dito, da parte assistencial, a gente tem um mundo de benefícios que ela traz para o processo de trabalho assistencial, né? Então, isso já é mais facilmente incorporado. São uma etapa, digamos assim, do cuidado que ela tem menos aspectos regulatórios em cima dela. Um dos exemplos, por exemplo, é a questão da voz, né? Então, a gente tem IAs que estão ajudando, né, a gente a ter uma experiência, de novo, de contato com o paciente de forma menos interrompida, né? Então, atualmente a gente saiu do papel e foi para o computador, mas eu ouço o que o paciente está falando, mas eu viro meu pescoço e digito, né? Eu não olho para o paciente e estou ali de cara com a tela digitando para registrar o que está sendo conversado. Então você tem a IA que ela vai captar, né, o áudio do que a gente está conversando, né, a IA de ambiente clínico, ela ouve o que a gente está conversando, o médico e o paciente, ela vai pegar essa transcrição, vai passar por uma análise em cima de um formato que o médico costuma registrar. Então, se eu conversei sobre o jogo de futebol, sobre a vizinha, né, o passeio do cachorro, ela vai tirar essa informação da conversa e ela vai dizer a queixa principal que foi discutida foi dor de cabeça. Né? Os antecedentes familiares que foram discutidos foi que a mãe tem histórico de câncer de mama. Então ela consegue extrair a conversa, não é simplesmente uma transcrição, tudo que foi conversado. Literal, ela filtra. Ela filtra aquilo que tem significado clínico de acordo com o que, né, o médico selecionar e aí ela ordena ali, ou seja, você volta a ter uma experiência com o paciente de conversa olho no olho e você tende a melhorar o registro da informação, que é outro desafio para o corpo clínico. Perfeito. Por conta da pressa, por conta de tudo, a gente anota pouco, e isso impacta, né, na questão tanto de defesa, né, do que está registrado, como na parte de pesquisa, porque você vai ler um prontuário que está com pouca informação, você tem menos chance de você encontrar a informação que você está buscando para a pesquisa. Então, é um potencial que a IA vai trabalhar o processo de trabalho e melhorar a experiência do usuário e melhorar a qualidade do registro, pesquisa, um monte de benefício. Maravilha. Maravilha. Eu queria falar um outro ponto bem interessante agora também da IA generativa, é ela como ferramenta de inovação e de criatividade, né? A criatividade é uma habilidade que tem sido muito falada, né? A gente precisa desenvolver a criatividade em vários cenários, até como uma estratégia para resolver problemas, né? Então, o que é que você tem visto, André, nas suas andanças, né? Vive muito no Sudeste. O que é que você, primeiro, o que você pode falar dela como uma ferramenta para a criatividade também? E se você já viu algum exemplo, alguma coisa que a criatividade ajudou a solucionar problemas? A gente já tem várias pesquisas que mostram que a criatividade do ser humano associado ao uso da IA, a gente consegue ter um nível e repertório e quantidade muito maior de ideias que podem ser promissoras, né? Então, tem vários fluxos que a gente pode seguir quando a gente fala em termos de criatividade. Eu posso gerar minhas ideias sozinho, depois trago essas ideias para a IA, para ela ter como parâmetro e a partir dela ela gerar novas, né? Com o meu viés do que eu acho que pode ser um caminho para se resolver um problema. Em alguns casos, eu posso não saber ou não ter uma ideia de possíveis caminhos para a resolução daquele problema. E aí eu trago a IA para ela trazer algumas possibilidades e a partir disso eu começar a visualizar um caminho de solução. Em outro caso, eu posso até saber um caminho que eu posso seguir em termos de solução para a resolução de um problema, mas ainda assim eu não quero que eu coloque meu viés para a IA e eu peço para ela me trazer e aí depois eu faço esse bate-bola com ela para a gente fazer, né? Eu já há muito tempo, desde que teve o boom aí do ChatGPT, para todas as atividades relacionadas à ideação e à criatividade, para gerar absolutamente qualquer coisa, eu sempre uso a IA também, né, como meu copiloto na geração de ideias. Em geral, a seleção e a decisão de qual é a mais promissora, a gente pode até usar a IA como suporte para ela fazer uma análise e trazer algum dado para tentar corroborar uma certa decisão, mas essencialmente a decisão ainda está, né, no nosso colo, né, a gente que vai avaliar o que é mais promissor ou não, mas
Via de regra, eu já cheguei a muitas ideias e soluções, isso não só aqui, né? Principalmente as pessoas da área de tecnologia já adotaram e usam há muito tempo. Então, se eu levava 5 horas para fazer uma coisa, hoje eu consigo fazer, às vezes, muito mais rapidamente, porque eu consigo já ter um repertório de ideias e detalhamento de como essas ideias vão funcionar, porque, na realidade, se a gente parar para pensar, a maior parte das coisas que a gente pensa em termos de soluções e ideias, no final do dia, são referências que já existem no mundo em algum lugar, né? Então, via de regra, a gente faz um remix dessas ideias para tentar chegar a uma solução que faça sentido. Então, tem até uma discussão filosófica, né, sobre se a IA ela consegue ser criativa ou não, tem uma ideia original ou não, mas se a gente parar para pensar como o ser humano se comporta, né, e como ele pensa na hora de gerar ideias, a gente também, na maioria das vezes, a gente não tem ideias originais, necessariamente, né? A gente está tentando resolver o problema com o repertório de tudo que a gente conhece no mundo, e a IA também, de alguma forma, tem esse repertório do mundo. Óbvio que a gente tem um nível de contexto, entendimento do problema ou da área, principalmente de áreas mais especialistas, né, como a saúde, que, por exemplo, no IMIP, o contexto do dia a dia, dos problemas, dos maiores desafios, apenas as pessoas do IMIP vão ter esse nível de profundidade desse entendimento, e isso a IA realmente não vai conseguir ter. Mas a partir do momento que você traz isso, né, como contexto e problema para ela, ela pode ajudar a resolver. Associado a essa ideia de criatividade, né, e inovação, de forma geral, eu gosto de dar um passo para trás também e trazer um olhar de eficiência e economia, né? Porque muitas vezes, quando a gente está falando de criatividade e inovação, a gente tenta trazer um olhar como se fosse um olhar muito para frente, ou que é necessariamente muito diferente, né? E para boa parte dos problemas que a gente tem no dia a dia, tem soluções que já são aplicadas e usadas em outros lugares, e a gente pode simplesmente usar a IA para tentar trazer essa perspectiva que talvez a gente não tinha olhado anteriormente. Do que deu certo em Do que outro deu local, certo, de e a repente a gente vê copiar e adaptar a e nossa adaptar a realidade, Aham. e aí a gente dando esse contexto, a gente Sim. consegue usar a IA, por exemplo, para adaptar, né? Você viu uma solução que foi promissora em um outro lugar, você traz o contexto do IMI, por exemplo, e aí ele vai conseguir tentar fazer uma adaptação, mas ainda a gente, como supervisor, e até linkando com o que Kleber falou antes, a área de domínio da gente, a gente até consegue usar a IA e para auxiliar na criação de algo, mas é uma coisa que a gente consegue revisar. Mas quando começa a sair da área de domínio, a gente tem que realmente ter muito cuidado, né? Inclusive para a criatividade, que ele pode gerar ideias que não fazem sentido, ela pode dar uma alucinada e trazer uma ideia que, na verdade, pode gerar outros problemas mais críticos. E aí, quando a gente está na área de saúde, isso ainda a gente tem que ter cuidado muito maior, que no final das contas a gente está lidando com a vida das pessoas, né? Costumo dizer que tem outras áreas que a gente até ousa um pouco mais, né? Mas na saúde a gente tem que ter ainda essa responsabilidade, né, ainda maior, né, sobre como lidar com essas questões e supervisionar tudo, né? Nunca pegue algo, porque, como ele falou, é muito fácil a gente começar a se iludir e por um momento achar que ela sempre está dizendo uma resposta que é certa, né? E até eu falo como alguém que já usa há muito tempo. Você vai usando e se você piscar o olho, de repente você começa a acreditar, como se não fosse apenas uma IA que está usando uma base de dados e uma questão probabilística para trazer uma resposta para mim, né? A gente tem que ter uma plaquinha assim na parede, sabe? Tipo, ela vai dar uma resposta com base na probabilidade e pode não trazer a resposta que você quer. Eu queria continuar ainda nesse tópico, Kleber. Quer citar para a gente alguma coisa que você... Pode ser até algum case aqui do IMIP, né? Alguma coisa que vocês estão desenvolvendo e que tem a ver com criatividade, com inovação, alguma coisa que vocês estão querendo propor para resolver um problema nosso aqui? A gente tem agora uma das soluções que a gente está propondo é fazer uma aceleração no processo de geração do sumário de alta, né? Então, para quem não é da saúde, o sumário de alta é tipo um resumo do que aconteceu durante a internação de um paciente no hospital, né? Então, teoricamente, todo paciente, ao sair da internação, ele deve levar um documento para que o processo de continuidade do cuidado, ou seja, quem vai cuidar dele depois que ele saiu
do hospital possa saber o que aconteceu ali dentro, né? Então, o que é que ele usou, o que é que teve tipo de intercorrência, precisou de UTI, precisou tomar Sim. sangue, então... Algo que tem muito valor, né? E que Isso. muitas vezes não é feito pelo corre-corre do dia a dia. Muitas vezes as informações contidas ali, inclusive, fazem com que esse paciente reinterne, né? Isso é mais custo para o sistema e para a família, né? De uma forma geral. Exatamente. Legal. E aí quando a gente está falando de internações com pacientes de maior complexidade, né? Lógico que torna isso muito mais laborioso, né? Então, assim, para quem o médico está resumindo ali, ele vai ter que ver uma quantidade de muitos dias de prontuário, de evoluções do que aconteceu. Então, de repente, elementos chaves podiam estar passando batido pelo corre-corre do dia a dia. Né? Então, a gente está experimentando, é um experimento, né? Está em laboratório ainda, um laboratório que a gente tem aqui de ciência de dados, que a gente use a IA generativa para exatamente fazer, né, uma análise dessas evoluções, né, desse conteúdo clínico que aconteceu durante a internação e possa trazer um resumo qualificado para que o médico possa revisar e identificar ali os elementos chaves que são úteis para ele compor o sumário de alta e a gente poder acelerar esse processo para o médico quando ele for liberar o paciente. Então, isso é um caso prático que a gente está tentando incorporar aqui dentro do hospital. Muito interessante. Tem dois casos práticos também, até para exemplificar, né? Tem esse olhar da assistência e do diagnóstico, né? Do dia a dia do médico mesmo, que é intrinsecamente a profissão, mas eu sempre gosto de trazer um olhar a outras atividades que os profissionais de saúde costumam... É interessante falar da saúde de uma forma geral, né? A gente, às vezes, foca muito na figura do médico, né? Mas tem toda uma equipe inter envolvida. E tem outras atividades que os profissionais executam no dia a dia. Eu sempre dou 2 exemplos clássicos, que são reunião. Perfeito. Todo profissional de saúde participa e faz reuniões. Os rounds, né? Ou as visitas à beira do leito, tradicionais. E criação de apresentações, né? Imagina, você vai para um congresso, é um profissional que de repente poderia usar uma tecnologia como IA para auxiliar, né? Então, se ele talvez demorasse um dia, ou 5 horas, 6 horas para poder preparar aquele material de apresentação, Sim. a gente poderia estar usando IA para otimizar. Se a gente de repente, assim como tem durante o atendimento do paciente, a gente de repente passa a ter mais foco e pode olhar mais olho no olho do paciente e olhar menos para a tela, a gente pode fazer um paralelo também na reunião que a gente tem, não só com o paciente, mas entre os profissionais de saúde. E aí, muitas vezes a gente perde mais tempo tentando anotar a ata, o que a gente vai ter de plano de ação, mas hoje a gente consegue fazer isso com IA de forma automatizada. Então, a gente pode ter uma reunião para resolver sobre... Eita, eu bati aqui. Não. Então, a gente pode ter uma reunião para tratar sobre qualquer ponto, sem precisar se preocupar em fazer ata de reunião, sem precisar se preocupar em já montar o plano de ação, porque hoje a gente consegue usar ferramentas que fazem isso de forma automatizada, né? Montar plano de ação é interessante. Montar plano de ação. E aí, imagine que isso é típico de todos os profissionais de saúde, independente se é médico, enfermeiro ou um gestor. Tudo tem que ter um plano de ação, qual é o resumo do dia, né? Qual é o objetivo daquele paciente naquele dia. Então, isso pode ser facilitado, então. Isso. E aí resta mais tempo para a gente fazer o que realmente importa, né? Isso. Talvez examinar, conversar, interagir. A ideia que a gente fala muito de produtividade, né? Então, a gente não pode esquecer que a IA chega para tornar a nossa vida mais produtiva, só que é interessante que a gente substitua com atividades que são mais essenciais, que são inerentes, que só o ser humano pode executar, ou que são mais estratégicas, que a gente pode colocar mais tempo para elas, né? E deixar aquela atividade que é meramente operacional, que a gente não está tendo que refletir muito ou tomar uma decisão, para a IA nos auxiliar, né? Maravilha, gente. Agora eu queria tocar num ponto que eu também considero importante. A gente já está chegando do meio para o fim do nosso cast. Queria falar das barreiras, dos riscos e do futuro da inteligência artificial na área da saúde, né? Claro que, assim, a gente juntos aqui tem tantas possibilidades, mas a gente também tem desafios. Queria comentar um pouco sobre a questão ética, privacidade de dados, né, sobre a regulamentação, que são pontos que preocupam os profissionais da saúde de uma forma geral. Então, para os dois, André e Kleber, na opinião de vocês, quais as barreiras, né, o que a gente ainda precisa superar para ela de fato ser implementada, usada? A gente falou muito na formação, mas se tem mais coisas que vocês queiram colocar mais elementos para que ela seja mais usada de forma ampla na área da saúde, né? André, um pouco mais também da regulação, e Kleber, se puder comentar, um pouco, a gente vê muitas soluções, mas elas também não estão muito democratizadas, né? Elas talvez
não consigam chegar nos serviços do SUS, assim, o que é que a gente tem ainda de barreira que a gente precisa avançar nesse futuro tão próximo, né, que a gente está vivendo. Eu vou trazer um ponto relacionado a que toca um pouco em risco, que toca um pouco em barreira, que eu acho que esse é um ponto, né? Muitas vezes a gente tem fóruns de conversa que a gente está falando sobre agentes integrados para estar fazendo tudo de forma autônoma e tal, mas a gente tem outras barreiras e problemas que são muito mais, são anteriores à implementação ou não de um agente, que é, por exemplo, a integração entre os sistemas e a consistência dos dados, né? Exatamente. Então, isso é um Dois desafio... pontos desafiadores, né? Desafiadores, e eu dei uma palestra recentemente falando sobre o futuro, e aí de repente a gente esbarrou... Dê 2 passos para Dê trás. 2 passos para trás, né? Tipo, olha, mas a integração do sistema está tendo inconsistência de dados em mais lugares, a gente não está conseguindo ter uma resposta consistente, que é um outro desafio, né? Uma coisa é a gente usar um chat da vida para responder coisas que são dados, digamos, abertos, que ele extraiu na internet como um todo e foi treinado a partir daí. Uma outra coisa é integrar isso dentro das instituições que tem vários sistemas que são utilizados diferentes, que muitas vezes esses sistemas não se comunicam, Sim. que muitas vezes tem inconsistência em registro de dados. Já vi várias situações que a gente ia usar a IA e aí trazer um resultado, né? Que aí parecia ser uma alucinação, e aí quando a gente for investigar é que os dados estão inconsistentes. E uma tecla que eu bato muito muito antes de a gente querer, né, dar um passo muito largo para começar a falar em integração de agente para muitas coisas, a gente precisa organizar a casa. Perfeito. Né? A gente precisa organizar a casa, garantir que todos os dados estão devidamente com privacidade, todos Seguindo a os protocolos, seguindo a regulamentação, garantir que está tudo consistente, porque senão a gente pode colocar um IA por cima e no final das contas a gente não vai ter absolutamente nada que seja confiável, né? Via de regra, né, tem 2 coisas que a gente costuma falar, né? Quase tudo vai ser possível se ainda não é possível. A gente não está falando só sobre possibilidade ou não, do que a IA pode fazer ou não. A gente está falando essencialmente na confiabilidade do quanto a gente pode contar com a IA. Esse é um outro desafio. Sim. E aí, hoje eu acho que boa parte do desafio de integrar a IA aos sistemas e as soluções que a gente usa está mais nesse espaço do que no outro espaço do que é possível ou não. Óbvio que a gente sabe que ainda vai ter evolução, tem coisas que a gente ainda não tem um nível de acurácia, mas aí antes de começar a dar esse espaço, eu acho que a gente tem que dar esse passo anterior para se preparar para quando a gente tiver Para o que virá. O que virá, que aí a gente vai conseguir explorar e extrair muito mais da inteligência artificial no nosso dia a dia. Adorei. E Kleber, sobre esse ponto, Kleber, barreira, riscos, futuro. Então. Respira fundo. Essa fala do André foi muito sua também. Sim. Essa sua preocupação com os dados, a estruturação dos dados, a confiabilidade e a interoperabilidade. Fico muito contente de ouvir o André Sem combinação. falando isso, sem combinar. Isso é em todo lugar, viu? Inclusive, não é só na saúde. Que é uma tecla que a gente bate, né? Que às vezes chega um PowerPoint bonito com a IA, fez isso e aquilo no case, no Tudo hospital mais topado, naquela coisa, né? Um oásis. E aí o cara olha aqui e aí chega, né? Eventualmente, né? Alguém oferecendo aquela solução para coisa e o cara diz, eu quero. E aí na cabeça, às vezes, né? Do gestor, ele tá ali, tipo, eu vou adquirir, vai ser plug and play, peguei, coloquei, meu hospital vai ficar igual. E não é assim, né? Existe um terreno que sempre tem que ser preparado, existe uma construção, porque não é mágica, né? É uma tecnologia, né? Então ela vai ter que saber o que ela está lendo, se está organizado, se dá para entender. Isso é extremamente laborioso e não é algo, digamos assim, que traz visibilidade até você ter os ganhos lá na frente. Então é um investimento que precisa ser feito, né? E aí eu estou batendo na tecla aqui até para conscientizar, né, a camada, né, mais poder de caneta, né, de que precisa ser feito esse trabalho para chegar a ter os benefícios da IA, que não seja algo pontual, né, uma coisinha ali que você fez, vou contar na próxima reunião ali dos CEOs. Então, assim, é um trabalho realmente de formiguinha que tem que ser feita essa atenção a como você classifica os dados, organiza os dados, coloca eles em padrão, para que ela possa fazer o trabalho dela de maneira mais consistente, né, e eficaz. Então, acho que uma barreira essa é sobre o entendimento das limitações que essa tecnologia tem, né? Eu até brinco quando eu digo, olha, capô de carro, quando está muito quente, talvez dê até para a gente fritar um ovo nele.
mas não foi feito para isso. Né? Então, assim, Interessante. a inteligência artificial generativa, ela, né, é um ferramental, uma tecnologia que está disponível, que ela vai conseguir fazer algumas coisas, outras não. E tá tudo bem, gente, né? Mas, assim, e junta, né? Empresas, mídia, conhecimento geral, filmes. A gente começa a criar um hype na cabeça da gente do que ela vai fazer, do que ela pode fazer, e nem sempre condiz com o que ela consegue entregar, porque é uma tecnologia e tem suas limitações. Eu acho que um ponto é isso, a gente alinhar a expectativa entre o que ela oferece de fato, que é muito, que a gente pode usar para muita coisa, né? E aquilo que está passando no nosso imaginário. Eu costumo dividir em três partes, digamos assim, se a gente fosse pensar em estratégias para a IA generativa. Uma delas é em termos de capacidade de estrutura física, né, de país, da gente ter mesmo, né, aquelas grandes máquinas, né, para poder processar e a gente ter né, capacidade de fazer isso. E aí eu acho que é muito dinheiro, é muita estrutura e tem um chão ainda para a gente correr, né, outros países já estão muito mais na frente, então talvez não seja um ponto que a gente consiga competir no momento. Sim. Né? Existe outra camada que é mais para a parte de software mesmo, de modelos de linguagem, né? Esse tipo de coisa, como ele falou, né? Tá a internet toda lá dentro, né? Então, mais uma vez, né? O pessoal já andou mais do que a gente antes, né? A gente já tem algumas iniciativas no país para a gente ter, né, modelos nacionais com as nossas gírias, os nossos regionalismos, né? Para a gente conseguir entender o que é uma chunchada ou coisas do gênero, né? Então é importante esse resgate também cultural nosso para a gente ter dentro dos modelos. Então existem iniciativas já financiadas nesse sentido. Mas existe um outro componente que nem é a estrutura física, hard, nem é o modelo, que é o uso. Né? E eu acho que no uso, e a gente tocou algumas vezes, né, nessa conversa, eu acho que o uso é sim um ponto que a gente pode se destacar globalmente, porque o brasileiro ele já está com a cara na tela, né? O consumo, né, de internet, né, de tempo que a gente passa em rede social e tudo, já é real. As pessoas já estão lá dentro. Normalmente não precisa jogar, convencer elas para entrar. Sim. Agora a gente podia, né, pensar em maneiras e investir, né, de larga escala para que a gente pegue esse tempo que essas pessoas estão e elas estejam atentas existe ao bom uso, essa ferramenta aqui que você pode usar, que você pode, né, pode aprender língua, que você pode, né, aprender mais rápido, seja o que você quiser, adquirir habilidades, e a gente potencializar isso em grande escala no país. Então acho que investir em uso, né, isso que vocês estão fazendo aqui, né, abrindo espaço para isso, né, fazendo cursos, treinamentos, é algo que consegue acelerar, digamos assim, o país para a incorporação dessa tecnologia e ter os benefícios. Né? Fico muito feliz de ouvir isso, que isso é ensino, né, isso é a formação. Sim. Agora é uma curiosidade minha, de forma bem assim objetiva, eu queria saber quais são as IAs que vocês mais usam no dia a dia de vocês. Vamos abrir aqui para as pessoas. O que é que tu tem usado muito, André? Eu costumo dizer que cada IA é como se fosse um super profissional que está à minha disposição, né? Eu sempre fico com algumas abas abertas, assim como a gente fica com a do e-mail, né? Sempre lá aberta, né? Então hoje eu fico com a do ChatGPT, fico com a do Gemini, fico com a do Claude, né? Que faz parte da Anthropic, que foi adquirida pela Amazon. Hoje eu uso mais essas três, assim, são as minhas top 3. Em alguns casos eu exploro algumas outras ferramentas. Tem algumas ferramentas que são, por exemplo, para a criação de apresentação, que é o Gama. Tem o Notebook LM, que é uma outra que eu passei a usar bastante. Muito bacana o Notebook LM. Não tá tão no hype como o ChatGPT, mas ele tem uma entrega que atende a muitas necessidades e casos de uso que a gente não consegue ter uma confiabilidade quando é o uso do ChatGPT ou o Gemini, e o Notebook LM resolve muito, muito bem, né? Mas um ponto que eu sempre sugiro é que é importante as pessoas estarem explorando, até nessa visão, né, de futuro, que tem coisas que a gente sabe que vai dar muito trabalho para construir a base e tal, mas ao mesmo tempo olhando no curto prazo, o que é que eu posso usar hoje, o que é que eu posso usar amanhã, até para você ir acompanhando a evolução dessas ferramentas e quando sempre lançar uma coisa nova que a gente não vai conseguir acompanhar tudo ao mesmo tempo. Então escolha algumas principais para chamar de sua e acompanhe a evolução delas, porque a cada trimestre tem uma novidade. Atualizando. E você, Kleber? Tô curiosa. Olha, então, eu uso muito o que tem no local de trabalho onde eu tô. Então, e aí eu vou aproveitar e dar um ponto de atenção, né, principalmente para o profissional de saúde, na questão de ter cuidado com os dados,
né, Boa. pessoais, né, os dados, né, de saúde são dados sensíveis, né, os dados de identificação pessoal, quando estiver usando essas ferramentas, porque você vai poder pegar o PDF do exame e jogar lá dentro e pedir uma opinião. Mas se você faz isso, tem que ter cuidado para que aquela informação que está lá em cima, nome fulano de tal, né, CPF tal, não vá junto para a LLM, né? A gente não, a depender do tipo de contrato que você tem, né, se é corporativo ou não, se a licença de uso que você está fazendo é uma licença gratuita de repente, né? Ou seja, talvez você não consiga garantir que aquela informação que você está colocando não vai parar na pesquisa do Google daqui a alguns meses. Perfeito. Tá? Então, assim, na saúde tem que ter muito cuidado e quando você colocar, você tira ali o que você quer discutir, né? Vai discutir um caso, vai colocar um caso para discutir, coloca o caso, mas não precisa botar o nome do paciente, né? Discute o caso, vê o conteúdo, né? Tal característica, tal doença, tal medicação, e aí você faz a pergunta, mas você não expõe, né, aquele pedaço do prontuário, aquele pedaço do exame, junto com a informação pessoal. Então, eu tento usar, até por conta disso, eu tento usar muito o que tem no trabalho, né? Então, no trabalho eu tenho muita exposição às ferramentas do Gemini, né, do Google. Em outro também trabalho eu tenho o Copilot da Microsoft, né, que até ele usa por trás também, né, a estrutura dos modelos da OpenAI. Eu pessoalmente, né, eu uso muito o Perplexity, por uma facilidade da operadora, né, telefonia que eu uso, né, ela financia, né, o modelo full, então pessoalmente acabei, né, usando muito o Perplex, que eu gostava muito mesmo antes disso, porque ela sempre teve muito cuidado com o referenciamento da informação. É verdade. Né, então ela sempre trazia ali, ela colocava fontes, né, não tinha tanta viagem assim nas fontes, você clicar e aparecer um assunto diferente, então acho que é um pessoal que investiu bastante nisso. Eu gosto muito da Claude quando eu estou precisando fazer algum desenvolvimentozinho assim, né? Por exemplo, teve uma atualização na definição de obesidade, né? No início do ano, uma publicação do Lancet, e aí a calculadora que eu usava até então da Associação Brasileira ainda não tinha incorporado essa nova definição, e eu não conseguia achar uma calculadora fácil para poder usar no dia a dia, no consultório. Aí eu peguei o artigo, né? Carreguei para o Claude, pedi para ele gerar a calculadora. Então ele foi lá, ele fez a programação, né? Ele gerou a calculadora, publiquei. Lógico, tem que testar depois, né? Testei, verifiquei com a revista, tá batendo os critérios, tá tudo direitinho, e eu passei, né, a incorporar isso. Ou seja, agilizou meu processo de trabalho, até que a sociedade atualizou lá o conteúdo e eu consegui voltar a usar, mas é algo que, com o passar do tempo, a gente está encontrando os pontos fortes de cada uma. Né, assim, eu sou fã do Notebook LM também, como ele falou, né, tipo, para apresentação, eu gosto muito do GenSpark, né, porque faz umas apresentações mais clássicas, digamos assim, menos aí do estilo de cada um vai encontrando, né, essa é forte nisso, essa é forte naquilo, né, a Gemini é muito boa para fazer relatórios longos, né, quer se aprofundar no assunto, ela faz o Deep Search lá, né, faz relatórios bem extensos, aprofundados, cada uma você vai vendo o ponto forte dela. Fantástico, gente, fantástico. Gente, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Nós conversamos sobre fundamentos da inteligência artificial, a importância da engenharia de prompts, as principais aplicações aqui na área da saúde, né? Algumas aplicações, a força da IA na inovação e os desafios também, né, que a gente tem que encontrar. A mensagem que fica é que a tecnologia não vai substituir o humano, né? Mas o humano que souber usar a tecnologia vai ter, sem dúvida, um grande diferencial. Acho que a gente tocou aqui em pontos muito valiosos, que foi a formação das pessoas em inteligência artificial. Então, nesse sentido, eu agradeço muito a participação do cast. Foi muito bom, André, o bate-papo. Muito bom, Kleber. Muito obrigada. Foi excelente. Se você curtiu esse conteúdo, acesse o nosso site e fique por dentro de mais materiais gratuitos, além de curso que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter no site. E se você está ouvindo nas plataformas digitais a versão em vídeo, ela está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e seguir as nossas redes sociais e interagir bastante conosco. Então, muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.